o marketing e a busca pelos melhores clientes. Para entrar nesse assunto, eu gostaria de contar para vocês algo que aconteceu comigo no ano passado, uma frase que eu ouvi. Eu conheço Cunhaporã. Cunhaporã é a cidade da minha família, eu já morei lá. Mas riqueza eu conheço só de vista. Aí eu achei engraçado no dia, né, curioso, a pessoa chegar em Cunhaporã, uma cidade pequena, e abriu minha mente, mudou minha vida. Aí eu vi que Riqueza tem 4.700 e poucos habitantes, Cunhaporã 11.000 e pouco, então mais que o dobro, né? Então faz sentido. Saiu de uma cidade muito pequena para uma cidade não tão pequena, né? Um pouquinho maior. E eu me identifiquei na hora. Eu fui lá para 1995, por aí, quando eu fiz um caminho semelhante. Eu saí de Cunhaporã e vim para São Miguel do Oeste. Essa é a população atualizada da nossa cidade, de 2016. Mas eu senti o que ele sentiu, sabe? Mudar de uma cidade para outra, mesmo tão próxima, mesmo não sendo absurdamente maior, mas já sendo uma cidade maior, eu senti o peso dessa mudança. E vou falar para vocês principalmente por quê. Não sei quem lembra, mas 1995, 94, e desde então foi o ano que isso aqui começou a entrar nas nossas vidas. Não sei se alguém teve um computador parecido com esse. Eu lembro claramente o primeiro contato que eu tive com um computador. Foi na sala do meu pai, no trabalho dele. Ele falou, vai lá ver como funciona. E eu lembro como se fosse ontem, quando eu descobri como um mouse funcionava. Então, você mexia e aí a setinha andava na tela. Era um mundo novo para mim. E o que aconteceu? Ou o que acontecia? Em São Miguel do Oeste, muita gente já tinha computador. Então eu lembro dos meus colegas no São José, no Peperi, trocando jogo com disquete, compactando e levando, e eu não fazia ideia do que era aquilo. E aquilo fez eu ficar um pouco constrangido, sabe? Parecia que as pessoas já estavam anos na minha frente, mesmo a tecnologia sendo arcaica, promissora, a internet estava querendo chegar, não tinha chegado ainda. Esse foi o contexto histórico da minha mudança para São Miguel. Mas não só em função da tecnologia, e vocês vão entender logo por que eu faço essa reflexão, não é só a tecnologia ou uma cidade maior, mais avançada do que as outras. O fato é que duas cidades vizinhas, ou três cidades vizinhas, como as nossas, Riqueza, Cunhaporã, São Miguel e qualquer outra, elas já apresentam tamanha variação de comportamento, de hábitos. Não sei quem aqui, provavelmente vários de vocês atuam em mais de uma cidade, vendendo, comprando, atuando, trabalhando. Você já percebe a diferença de uma cidade para outra. Agora imagina num país desse tamanho, a diferença cultural, comportamental que é de um local para o outro. No meu trabalho de consultoria, com certa frequência eu sinto, ou melhor, eu conheço as pessoas que sentem esse choque, esse problema de chegar num lugar que você não conhece e querer trabalhar nesse lugar. No ano passado eu fiz uma consultoria com um senhor que veio de um estado do sudeste do Brasil para uma cidade próxima à nossa. Não vou revelar, porque vai que alguém conhece, fica uma questão antiética. Ele chegou nessa cidade vizinha de São Miguel, e falou, tem muita oportunidade aqui. Por quê? Porque ele descobriu algo que ainda não tinha naquela cidade. E eu sei que um monte de gente, talvez você já pensou assim, o que ainda não tem em São Miguel que eu poderia fazer? As pessoas acham que essa é a melhor forma de empreender, o que ainda não tem. Nós vamos falar sobre isso ao longo da apresentação de hoje. Então ele trouxe para a nossa cidade vizinha algo que não tinha nessa cidade vizinha, mas que tinha no estado dele, óbvio, uma especialidade que ele conhecia de lá, um restaurante. E depois de um tempo ele chamou o Sebrae, porque estava difícil, as pessoas não estavam comprando a ideia dele. E aí ele começou a me falar, Lucas, é impressionante aqui nessa cidade, as pessoas só comem pizza e x-salada. Ninguém aprecia o alimento que eu faço. No domingo, que eu achei que ia ser um dia bom, as pessoas sentam do lado do carro e ficam ali conversando o dia inteiro, ninguém entra no meu restaurante. E eu decorei, extremamente abatido, sabe? Decepcionado com o que ele tentou fazer. Olhando de fora, parecia lindo, parecia que ia dar tudo certo, mas aí quando ele chegou, não era bem o que ele esperava. E daí ele teve conversas com as pessoas, ele fez o dever de casa. Foi falar com as pessoas, mas qual que é o problema? O produto não é bom? É bom. É caro? Não, o preço é justo. E aí ele começou a descobrir coisas assim. Olha, meu amigo, eu vou te falar, o problema é que o primo do meu cunhado
tem um restaurante também, e daí como ele abastece no meu posto de combustível, a minha esposa corta o cabelo no salão dele, a gente tem uma troca que eu não tenho como abandonar ele. Ele vai, sabe, não vai gostar se eu trocar e for para um concorrente como você. Foi a primeira coisa que ele percebeu. É ou não é? As nossas relações comerciais de cidade pequenas, elas são muito sólidas, e quem vem de fora não enxerga isso. E só enxerga isso quando já é tarde. Foi a primeira coisa que ele percebeu. E ele também não conhecia o hábito das pessoas. E ele me falou uma frase que eu não vou esquecer. Acho que não adianta, Lucas. O povo daqui não tem cultura para apreciar a comida nobre e superior e com temperos caprichados que eu faço. Aí é quando a coisa já chegou num ponto em que você não tem mais o que fazer a não ser lamentar, né? A não ser tentar se adaptar, quem sabe, a uma situação que você percebeu tarde demais. Faço essa introdução, pessoal, porque marketing é isso, sabe? Marketing é você entender para quem você vende e criar uma solução que resolva o problema desse mercado, desse público. Eu trago esse exemplo das nossas pequenas cidades porque a gente precisa conhecer o comportamento nosso dessas pessoas. Caso contrário, a gente vai ficar fazendo o que todo mundo diz que é marketing, que é propaganda, que é hoje em dia anunciar, impulsionar em rede social. Não que isso não seja importante, mas quando a gente fala em estratégia de marketing, em novas ideias de marketing, a gente tem que entender esse contexto maior. Tranquilo? Uma breve introdução, e aí eu gostaria de falar com você sobre conceitos. E para começar a ideia de conceito de marketing, uma notícia ruim, mas que eu acredito que vocês já perceberam. Eu gosto de chamar de abismo a distância que existe entre o fato de alguém gostar do que você faz e essa pessoa tomar a ação de ir lá e comprar o que você faz. É um abismo, é uma distância absurda. Há alguns dias, o proprietário de uma academia de ginástica me contou uma história que é perfeita para ilustrar essa situação. Ele me disse que as mulheres da academia estavam cobrando ele. Por que só tem aula de luta, arte marcial para homem e não tem para mulher? Tem que fazer, está na moda, a gente quer fazer, nós somos em várias, é legal. E ele viu uma oportunidade, ele, pô, realmente, só tem para homem, eu vou fazer turma feminina também. E aí ele contratou o professor, montou a turma, e ninguém apareceu para fazer a matrícula. Por quê? Gostar, achar bonito, saber que precisa, é uma coisa. Agora, você tirar um tempo da tua agenda, ir até lá, não saber o que você vai encontrar, não saber como vai ser, será que vai ter gente olhando, sabe? Essa é a parte difícil, essa é a parte complicada. E não falo só de academia, isso vale para qualquer coisa. É importante que a gente saiba logo que alguém falar para você que gosta, falou que achou legal, falou que achar bonito, não significa que essa pessoa vai comprar aquilo que você está fazendo, aquilo que você faz. E também não significa, obviamente, que curtir alguma coisa no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social, também está muito distante do comprar. E eu quero dar um exemplo para vocês que é bem próximo, meu. Essa aqui foi a primeira postagem que eu fiz do meu primeiro livro. Foi em setembro do ano passado. E só essa primeira 283 curtidas, 44 comentários. Se somar todas as postagens que eu fiz, divulgando a venda do meu primeiro livro pelo meu site, certo? Postagens divulgando a venda do livro pelo site, Facebook. Fácil. Comprar, frete grátis, eu entregava na tua casa. 30 pila, 29 pila. Justo, né? Milhares de curtidas nessas publicações somadas. Muita gente falando, Lucas, que massa, que legal. Quantos livros eu vendi de setembro até agora pelo meu site, pelo Facebook? Eu acho que eu não devia nem contar, nem revelar esses números, mas eu vendi 7 livros. 7. E aí, a minha vontade foi de falar o que o nosso amigo empreendedor falou. Concordam comigo? Não adianta fazer livro no Brasil, o pessoal não lê, o pessoal não... Eu poderia ter ficado amargo e ter pensado nisso. Só que eu já imaginava que isso fosse acontecer, pessoal, porque eu já sabia desse abismo, dessa distância entre alguém gostar, curtir o que você faz e realmente investir tempo, dinheiro, o que for na tua solução. E aí vem a mensagem que eu considero a mais importante, a mais crítica e o principal motivo de eu estar aqui e o principal motivo de vocês estarem com esse livrinho amarelo em mãos. Marketing, ainda mais hoje em dia, em tempos de mudanças, é um laboratório.
Marketing é o espaço da tua empresa, do teu negócio, do teu empreendimento, onde você testa, onde você experimenta. Então, no meu caso, eu botei o livro no site imaginando que a adesão não seria alta. Claro que eu não imaginei que seria tão baixa, mas tudo bem, não funcionou. É um laboratório, vamos tentar outra fórmula. Fui para a loja, deixei em alguns pontos, não ajudou muita coisa, até que eu comecei a pensar que esse livro seria um bom instrumento para as palestras, capacitações que eu já fazia. Até agora é o melhor formato que eu encontrei. Só que não. Talvez eu só estou aqui hoje porque eu não vendi nada de livros pela internet, concordam? Se não teria sido cômodo. Ah, os livros estão sendo vendidos, já paguei o investimento, eu tive que ir atrás e tive que encontrar essa fórmula. Desculpem me usar como exemplo, pessoal, mas faz sentido, né? Algo que eu criei, um produto novo que não estava vendendo nada ou quase nada. E aí a gente tem que achar fórmulas de fazer ele funcionar. O que o laboratório do marketing me ensinou? Que rede social, muitas vezes, é ilusão. Muitas vezes é vaidade. Ela é ótima para as pessoas saberem, no meu caso, que você tem um livro, que você tem uma loja, que você tem uma empresa, e para isso ela é ótima. Agora, para vender, depende muito do que você está oferecendo, depende muito da solução que você tem. Faz sentido essa ideia? Legal. Aproveitando essa linha de raciocínio, será que cliente gosta de novidades? Eu escuto muito isso em consultoria. Tem que sempre ter novidade, Lucas. Cliente está sempre atrás de novidade. Vamos lá, quero questionar isso com vocês. Essa aqui talvez é a teoria mais famosa do marketing, mais conhecida e mais respeitada, mais aceita. O termo é aceita. Essa aqui é chamada de curva de adoção. É a única parte que eu falo sobre teoria, tá, pessoal? Mas ela é importante. Nesse eixo aqui seria a quantidade de pessoas que compram, então aqui começam poucas pessoas comprando, aqui um monte de pessoas, e aqui começa a cair a quantidade de pessoas comprando. E nesse eixo aqui, obviamente, é a quantidade. Então aqui a quantidade de pessoas e aqui o volume. O problema é que a maioria de nós, e acredito que quase todos nós aqui, não são pessoas que investem em novidades. Então, por exemplo, eu lancei algo novo, eu sei que poucos de vocês aqui são aqueles adotantes iniciais, são as pessoas que, opa, eu gosto de novidade, eu quero ser o primeiro a comprar isso. A maioria de nós, e as estatísticas dizem que chega em torno de 90%, sabe o que a gente faz para comprar? A gente espera alguém comprar e comentar com nós a respeito daquilo. Famosa indicação, certo? Vamos pegar o nosso estudo de caso aqui, do nosso amigo da academia de ginástica, que nenhuma aluna apareceu para a aula de arte marcial. O que ele poderia ter feito? Quem sabe encontrar essas 2, 3 alunas que querem muito essa novidade, que não estão preocupadas se alguém já está fazendo. Ela quer ser a primeira a fazer. É uma minoria, mas existe esse público. Então ele encontra essa minoria, ele fala com essa minoria e deixa que essa minoria fala com essas outras pessoas. Nós, a maioria de nós. A gente quer ver se funciona, a gente quer ver se já tem alguém fazendo, daí sim a gente decidir comprar. Faz sentido essa ideia, pessoal? Então é importante que a gente saiba... Olha só o problema. Nós somos diferentes culturalmente. O rapaz de Cunhaporã é diferente do de São Miguel, que é diferente do de Riqueza. Já tem isso. Nós temos idades diferentes que mudam o nosso comportamento. Nós temos educações diferentes, religiões, culturas, sei lá, uma variedade de coisas. E além de tudo ainda tem esse problema. Problema não, essa característica. Algumas pessoas gostam de ser as primeiras a comprar, a investir, e as outras, a maioria de nós... Primeiro precisa se certificar de que aquilo funciona. Certo? Marketing é propaganda? É. Propaganda, divulgação, em geral é o que as pessoas consideram marketing, né? Preciso fazer um marketing. A pessoa está falando em divulgar. Mas marketing também é o produto, o serviço, a solução que você oferece. E também e eu considero principalmente entender esse mercado. Entender para quem você vende, entender o comportamento dessas pessoas. Então, no dia de hoje, nossos próximos minutos juntos, eu vou abordar bastante essa questão. Não apenas a maneira que a gente comunica, mas o que a gente está fazendo para atender esse público a quem a gente se destina a atender. Certo? Pessoal, talvez alguns de vocês já viram parte dessa explicação que vem na sequência. É o melhor formato que eu conheço para um pequeno negócio definir sua estratégia de marketing. Vamos lá, bem didático. Se eu te perguntar agora, quem são os teus melhores clientes? Pensa neles.
Em geral, esses melhores clientes, vamos ver se esses que você pensou se enquadram nessas características. Eles são aqueles que compram mais, obviamente, né? Gastam mais dinheiro no teu produto, serviço, solução. São aqueles que voltam com mais frequência até você. E são aqueles que falam bem de você por aí. São aqueles que te indicam, te recomendam. Tranquilo até aqui, né? Em geral, os teus melhores clientes têm essas 3 características. Primeira etapa da tua estratégia de marketing. Identifica esses melhores clientes. A fórmula mais clássica é usando um princípio da administração, não é nem da administração, é da economia, que nos diz que 80% das consequências vem de 20% das causas. Significa que as coisas que você faz, elas têm resultados e impactos diferentes. Então, por exemplo, em negócios, em empresas, a gente acredita, e se você analisar, você vai ver que algo semelhante acontece na tua empresa, que 20% dos clientes representam algo em torno de 80% do faturamento da tua empresa. Isso significa que a gente tem um grupo de clientes pequeno que é bem melhor do que a maioria. E a gente precisa identificar. Faz sentido essa ideia? Um grupo pequeno de clientes é responsável pelo sucesso da tua empresa. O meu interesse agora é nesse grupo pequeno. Pequeno não, né? Menor em comparação com o todo. Você pegou esse grupo de clientes, quem sabe os 20% dos melhores clientes que você tem, agora você vai identificar o que eles têm em comum. E nesse processo de identificação, você vai encontrar muita informação útil para a tua estratégia de marketing. 2 histórias que eu acompanhei. Primeiro, uma empresa que vendia para outras empresas, onde todos os melhores clientes não eram da cidade que essa empresa estava, eram de fora. O que isso significa? Santo de casa não faz milagre? Pode ser. Mas será que essa informação não pode te ajudar a definir para onde você vai? Aonde você vai investir os teus esforços de marketing, já que na tua cidade não tem muita coisa acontecendo? Será que essa informação não ajuda você a pensar até que ponto vale você investir no teu ponto comercial, na tua estrutura para receber as pessoas, se você está tendo que ir até essas pessoas em outros lugares? E o outro exemplo parecido, de uma proprietária de uma loja, que me disse que os melhores clientes dela não iam até a loja. As vendas eram todas via WhatsApp, via Facebook, ela entregava em casa e não conseguia levar os melhores clientes para dentro da loja. Talvez vocês já viram algo assim, talvez você seja essa cliente que não gosta de ir até a loja, buscar um estacionamento, aquela dificuldade toda, você prefere que a pessoa traga os produtos até você, condicional, entre outras ferramentas que a gente usa. A propósito, eu gostaria de fazer um parênteses aqui e te fazer uma pergunta. Será que sonhos antigos que você tem não estão desatualizados? Por que eu faço essa pergunta? Porque essa moça, dona dessa loja, me disse que ela tinha um sonho. Desde que ela abriu a primeira loja, ela imaginava aonde ela abriria a segunda loja dela. Será que vai ser Maravilha? Será que vai ser Dionísio? Chapecó? Não sei. E ela viu que se ela tivesse feito isso, ela estaria em apuros. Por quê? Porque os melhores clientes não vão até a loja. Então por que ela vai ter que sustentar uma estrutura de 2 lojas, já que as vendas estão sendo feitas de uma forma diferente? Esse é um exemplo. Se ela tivesse perseguido esse sonho de ter uma segunda loja, talvez ela tivesse problemas, porque o comportamento das pessoas mudou. A forma das pessoas comprar mudou. Aí eu vejo pessoas que sonham em ser funcionário público, ou sonham que o filho seja um funcionário público. Será que o nosso Estado vai aguentar esse monte de gente esperando passar numa vaga, uma competição absurda? Não estou falando que é certo ou errado, pessoal, mas é preciso a gente analisar, nesses tempos modernos, em constante mudança, se aquele sonho antigo que a gente vem trazendo desde os anos 80, 90, não sei quando, se ele ainda está atual. E em consultoria, em empreendedorismo, eu vejo bastante isso. Faz 20 anos que eu sonho fazer tal coisa. Talvez precise ser reciclado, atualizado esse sonho. Certo? E aí a pergunta clássica. Se eu perguntar para você agora, qual é o diferencial da tua empresa? Não precisa responder. Pensa nela. Em geral, 90% das respostas apontam algo parecido com qualidade. Eu ouço muito isso. O meu diferencial é a qualidade. Eu tenho mais qualidade do que os outros. Pode ser. Mas eu gostaria que você tentasse descobrir qual é esse diferencial. Ao invés de sentar a diretoria numa sala e definir. Vamos pensar qual que é o nosso diferencial. Como que a gente faz para descobrir diferencial? Você vai pegar aquele grupo de melhores clientes, lembram? Aqueles 20%, pega uns 20 desses clientes e tem uma conversa franca e sincera com cada um deles. E faz a seguinte pergunta. Por que eu?
Eu quero saber por que você é meu cliente fiel há tanto tempo. Você é um dos meus melhores clientes. Eu queria que tu me dissesse por que tu me escolheu. Por que tu está tanto tempo comigo? É grande a chance de você ouvir respostas, porque você atende bem. Não aceita essa resposta. Pergunta, me dá um exemplo. O que é bom atendimento para você? Explora, investiga o que ele está querendo dizer. E você vai ficar surpreso com a quantidade de informação boa que você vai ter. Entenderam a ideia, pessoal? Pega os melhores clientes e faz essa pergunta para eles. A minha história mais famosa. Fisioterapeuta, professor de pilates, foi fazer consultoria. E ele tinha uma dúvida. Ele não sabia se ele se mantinha no lugar que ele estava ou se ele mudava para uma sala diferente. Eu perguntei para ele qual é o teu diferencial. Adivinha a resposta? A qualidade da minha aula. Eu tenho pós em pilates, fui estudar não sei aonde. Pode ser, não estou falando que não é. Mas eu sugiro, falei para ele, que você converse com as tuas melhores alunas, 90 e tantos % da turma eram alunas, conversa com as melhores e faz essa pergunta para elas. Por que eu? Tu já é minha aluna há tanto tempo. Ele fez essa atividade e quando ele voltou, para surpresa dele, a maioria das alunas respondeu que estavam com ele há tanto tempo porque elas tinham privacidade. Ele estava num local fechado, onde não se enxergava da rua, que é como a maioria das academias costumam ser, né? Abrir um local com uma vidraça grande para que o pessoal da rua veja o movimento e, sei lá, se interesse pelo que está acontecendo lá dentro. Mas será que isso é interessante para quem é cliente? Fazer esse tipo de movimentação enquanto todo mundo enxerga da rua? E a dúvida que ele tinha na consultoria era justamente essa. Lucas, eu queria mudar para um lugar maior, onde as pessoas vissem quem eu sou, o meu trabalho. Percebe o problema que isso poderia gerar? Qual que era o diferencial dele? Fechado, ninguém vendo, turma pequena, e ele estava imaginando que para crescer, ele tinha que botar vidraça e mostrar o que ele estava fazendo. Essa é a riqueza de respostas que você vai conseguir fazendo essa atividade. As pessoas vão te dizer, e é grande a chance de você não saber exatamente o motivo de você estar sendo escolhido. Você imagina que é qualidade, bom atendimento, aquilo que a gente costuma repetir, mas é grande a chance de ser outra coisa. E aí você vai pegar essa resposta, ou as principais respostas que você encontrou, e vai usar isso como teu diferencial. Ao invés de você falar, aqui tem qualidade, bom atendimento, preço baixo, essa conversa que todo mundo fala e a gente já nem presta mais atenção. O cliente vem em primeiro lugar, sua satisfação garantida, sei lá, essas coisas que a gente costuma botar na rádio. Não, você vai pegar o diferencial que os teus melhores clientes te falaram e vai usar. Aqui tem privacidade. Não nesses termos, mas você vai tentar transmitir isso com a tua mensagem. Faz sentido essa ideia, pessoal? Isso é estratégia de marketing, é descobrir nos teus melhores clientes por que eles estão te escolhendo. E outra, se você descobrir o motivo de eles estarem te escolhendo, para você ter mais clientes parecidos com os teus melhores, é bom que você descubra por que eles te escolheram. E aí você vai atrair clientes semelhantes com aqueles. Faz sentido essa ideia? Isso é estratégia de marketing. Um quadro, então, que eu proponho como desafio para vocês. Está aqui, passo a passo, essa ideia que eu expliquei agora. Identificar os melhores, primeiro. O que eles têm em comum. Aí você pergunta para eles por que eu, para descobrir o diferencial. Pega esse diferencial e divulga. Estou vendo bastante gente tirar foto. Se não ficar boa, eu posso disponibilizar a apresentação em PDF depois. Beleza? Vamos lá, pessoal. Não quero manter vocês aqui mais do que 1 hora. Táticas. Coisas bem práticas agora para o dia a dia da tua empresa. Ou você que quer montar um negócio também. É grande a chance de alguns de vocês, quando eu perguntei qual era o teu diferencial, terem respondido isso aqui. Bom atendimento. O meu diferencial é o bom atendimento. Será? Não estou duvidando, mas estou questionando. Vale a pena ser questionado. Será que bom atendimento é diferencial? Ou melhor, será que bom atendimento fideliza o cliente? É o que a gente ouve? É o que a gente repete em sala de aula? Mas e aí? Até que ponto isso é uma recomendação prática? Quero mostrar para vocês uma pesquisa que ficou famosa há alguns anos. Entre outras perguntas, os pesquisadores fizeram essa pergunta para um grupo grande de clientes. Você voltaria para essa empresa que você acabou de comprar? Entre as respostas, olha essa aqui. Responderam que sim, voltariam 20% apenas dos clientes que estavam satisfeitos com o atendimento. Então, de todos os satisfeitos com o atendimento, só 20% falaram que voltariam. Certo? 1 em cada 5 dos satisfeitos voltaria. Agora, olha essa resposta. Dos insatisfeitos com o atendimento, 28% voltariam.
Ou seja, eles perceberam na pesquisa que tinha mais cliente insatisfeito, disposto a voltar para a empresa, do que cliente satisfeito. Confuso, né? Parece que não dá para entender nada. Mas aí eles foram investigar o motivo desses clientes terem sido, digamos, fidelizados por essa empresa. E eles encontraram algumas respostas. Eu duvido que você não tenha uma empresa que você frequente com certa frequência, não, né? Que você seja um cliente fiel, onde o atendimento não é bom. O cara é meio ranzinza, meio antipático, o lugar não é, mas ele é bom no que ele faz. Ele resolve o problema. Para pensar, é grande a chance de existir esse lugar. Você foi lá para quê? Porque você queria um sorriso ou porque você queria o teu problema resolvido? O ideal são as duas coisas, a gente sabe, mas quando o cliente bota na balança, ele escolhe a solução. Ele escolhe quem é bom naquilo que faz. Detalhe mais interessante dessa pesquisa, eles descobriram, ou melhor, os resultados apontaram que fidelizar cliente passa muito por você reduzir tempo e esforço do cliente, não fazer ele gastar tempo de forma desnecessária para conseguir o que ele precisa e, principalmente, reduzir dúvidas desse cliente. Como isso funciona, se der problema, é assim que eu vou resolver. Olha esses outros 3 clientes aqui que já usam o meu produto, é assim que funciona, sabe? Tira dúvidas, reduz tempo, não deixa o cliente perder tempo contigo e resolve o problema que ele veio te procurar. Isso é diferencial. Isso fideliza. Então, faz o que eu falo em rádio, jornal aqui, que bom atendimento não é tudo isso que o pessoal fala. Não quero desmerecer o bom atendimento. A gente adora ser bem atendido, mas eu gostaria que vocês percebessem isso. Não é uma opinião minha, isso é dado de pesquisa. O cliente, no fim das contas, valoriza mais ter o problema dele resolvido, gastando pouco tempo e tirando as dúvidas que ele tem, do que simpatia e apenas simpatia, né, e educação. Isso eu considero o básico, né? Eu acho que educação, sorriso no rosto, simpatia é o mínimo que a gente espera. Educação, postura. Agora, a gente também espera profissionalismo das empresas que a gente frequenta como clientes. Atender bem, então, é a primeira etapa. Sabe aquela ideia de que a primeira impressão é a que fica? Já ouviram esse ditado? Ele é verdadeiro. Ele é comprovado cientificamente. A primeira impressão marca muito e é difícil tu reverter uma primeira impressão negativa. Então, talvez aqui a simpatia, a educação do bom atendimento contem muito, né? Ela indica o que vai acontecer na sequência. Se você recebe alguém bem, a tendência é que a prestação do serviço, no caso, continue boa. Tranquilo, pessoal? Que bom. Dito isso, mais uma pergunta crítica. O que é realmente fundamental para o sucesso daquilo que você faz? O que realmente não pode faltar? O que você não pode deixar de fazer? E esse é um problema frequente que eu vejo em consultoria. E vou trazer 2 exemplos para vocês. Não é o hospital que eu fiz consultoria, mas teve um hospital que, fazendo o diagnóstico, analisando a situação, a equipe do hospital me falou assim, pois é, Lucas, agora a gente percebeu uma coisa. A gente queria aumentar a taxa de ocupação dos quartos. E aí a gente redecorou os quartos. Veja a palavra, redecorou. Não foi modernizar com equipamentos, foi decoração. Mas a gente percebeu que isso não teve o impacto que a gente esperava. Será que eu decorar alguma coisa, não precisa ser um hospital, pode ser qualquer estabelecimento, será que o simples fato de eu redecorar vai trazer mais clientes ou mais pacientes para dentro da casa? Eu não sei, eu não estou falando que isso não vai acontecer, mas concordam que é algo que precisa ser questionado. Nesse caso, não funcionou. Ficou bonito, mas será que é isso que a gente busca no hospital? Um quarto bonito? Tenho certeza que essa não é a nossa prioridade no momento da escolha. Concordam, pessoal? Outro exemplo, esse é clássico, acontece em todo lugar. O cara começou, o empreendedor, vendendo material de construção. Quem que era o público dele? Pintor, pedreiro, o cara chegava da obra, entrava de chinelo de dedo sujo, não estava nem aí. A loja era um galpão, era específica para aquele público. Mas aí alguém chegou para ele e falou, você está crescendo, eu acho que está na hora de modernizar a loja, deixar essa loja mais bonita. Aí a pessoa faz isso, e o que acontece com aquele público que estava identificado com o galpão, simples, acessível? Intimida. Concordam? Começa a passar uma impressão de que ficou caro, que não é mais para mim. Pessoal, essa é a ideia de definir o que é fundamental e o que não é. Eu canso de ver empresas perdendo muito tempo ou dedicando muito esforço e dinheiro em questões que não são críticas.
Estou falando que não é importante decorar, não é importante mudar. Depende do contexto, depende para que você quer fazer aquilo. Faz sentido essa ideia? Propõe uma atividade. Não precisa ser feito agora, senão nós vamos muito longe. Mas se tu puder fazer ela em casa, divide uma folha no meio e começa a pensar nisso. O que é fundamental para o meu negócio dar certo, para a minha vida dar certo, pode ser para ti também, pessoalmente, e o que não é. O que é a questão, não digo irrelevante, mas que não merece toda a atenção que eu estou dando. Tranquilo? É simples e funciona. E aí, claro, você foca aqui e o que não for fundamental você tira das tuas prioridades. Outra coisa que eu venho percebendo na prática, isso aqui eu percebo mais em capacitações com equipes. A entrega é fundamental. Digo mais, entrega muitas vezes é diferencial. Vou explicar para vocês o que eu quero dizer com entrega. Tem a entrega clássica. Com um grupo de funcionários que eu estava trabalhando há algum tempo, a gente percebeu que a mentalidade era mais ou menos essa aqui. Vendemos, agora só falta a entrega. Ah, está feita a venda. Tá, pede para o cara levar lá e entregar. Não que estava acontecendo literalmente assim, mas mais ou menos essa era a mentalidade da equipe. Então a gente tentou mudar um pouquinho e falar algo mais ou menos assim. Vendemos, agora vem a entrega. Por quê? Porque a entrega, o ponto mais crítico do processo de venda, estava sendo deixado de lado. Faz sentido essa ideia? Não sei até que ponto é efetivo você apenas mudar a mentalidade da equipe para isso, mas eu percebo por aí, não sei se vocês percebem também, um esforço muito grande para vender, mas para entregar, parece que o jogo já está ganho, agora é só ir lá e fazer como se fosse algo complementar. E não é. A entrega é extremamente crítica. Sugiro duas coisas para melhorar a entrega. Primeira delas, a gente chama em marketing de contrato psicológico. Ele é similar ao contrato formal, que a gente assina no papel. Mas o contrato psicológico, ele te diz, ou melhor, o prestador de serviço, digamos, fala para o cliente o que ele vai fazer, e a parte mais importante, ele fala para o cliente o que ele não vai fazer. Porque senão, a gente promete um monte de coisa para vender, e aí na hora de entregar, não entrega aquilo que prometeu, e aí tem essa discussão. Um lado esperando uma coisa, com expectativa de que algo mais fosse entregue, e o outro lado dizendo que não, isso não é a minha parte fazer. Olha onde isso aqui impacta. Há algum tempo, principalmente no auge da crise, 1 ano, 2 atrás, aumentaram os casos de inadimplência, certo? E daí eu comecei a ouvir, vocês devem ter ouvido isso também, Lucas, até gente boa, até cliente bom está atrasando o pagamento, está inadimplente. Mas que coisa, né? A crise bateu forte mesmo. Mas aí eu comecei a perceber a seguinte situação. Eu conversava com essa pessoa que, teoricamente, sempre foi um bom cliente e agora não queria mais pagar. E sabe o que eu ouvia muito? Lucas, não é que eu não quero pagar. Ele me prometeu uma coisa, entregou outra. Eu me recuso a pagar. E enquanto isso, o prestador de serviço está falando por aí que é velhaco e não paga mais por causa da crise. Sabe? Pessoal, a coisa chega num ponto, não estou falando que a inadimplência acontece só por isso, mas a coisa chegou num ponto em que a inadimplência acontece porque o prestador de serviço promete uma coisa, entrega outra, e a pessoa se recusa a pagar. E a gente não formaliza, a gente não trata isso, então é muito importante vender. Claro, a gente promete para poder vender, é normal, o cliente vai acreditar nas nossas promessas, vai comprar, e aí você vai entregar. O problema é quando você promete muito para fechar a venda, e depois você deixa meio de lado a entrega. Acontece esse tipo de situação. Faz sentido? E aí a gente chega na fórmula mais famosa do marketing. A satisfação é igual à realidade menos a expectativa que o cliente tem. O problema é que a expectativa a gente cria antes de vender. Ele está esperando algo que você prometeu. E aí quando você entrega, a realidade não era aquilo que ele esperava. Posso até mudar essa fórmula. Satisfação pode ser a entrega menos a expectativa. E o que as pesquisas mostram? Que a expectativa que você gera no teu cliente tem um impacto maior na satisfação do que a entrega propriamente dita. A expectativa que o cliente tem a respeito do que tu vai fazer impacta mais na satisfação do que o resultado propriamente dito. Faz sentido, pessoal? Seria alguém chegar para você e falar assim, hoje à noite, lá no Cicobi, você vai ver a melhor palestra da tua vida.
Você nunca ouviu falar de mim e você chega aqui, meu Deus, um monte de gente falou isso. Melhor palestra da tua vida. Aí você senta aqui. A palestra é boa, é razoável, mas não é a melhor da tua vida, digamos, né? O que vai acontecer com a tua satisfação? Jogaram tua expectativa lá em cima. A entrega até que foi boa, a satisfação despenca. Mesma coisa acontece com um filme, né? Alguém te indica um filme, vê, é fantástico. Você assiste o filme é bom, o filme é muito bom, só que prometeram demais para ti. E aí a satisfação despenca. Então cuidado com aquilo que você promete. O que você promete está diretamente relacionado com a satisfação do cliente. Tranquilo? Uma reflexão sobre concorrência nesse sentido. O que é a tua concorrência? Imagina a seguinte situação, como ela pode parecer absurda, mas é o que a gente faz no dia a dia. Você está correndo uma maratona, 42 quilômetros, e esses são os nossos negócios. São disputas, não vou chamar de disputas, são provas de longo prazo. São coisas de anos que a gente constrói ao longo do tempo. Aí, na metáfora, você está correndo a tua maratona e alguém passa disparado do teu lado, na metade do caminho. E pior, você olha um vizinho teu, que você já não se dá muito bem com ele, vocês já têm alguma disputa e ele ainda passa correndo por você. O que você faz? Você mantém o teu ritmo, do teu treino, que você sabe que você vai chegar, ou você dispara correndo atrás dele e esquece tudo aquilo que você treinou, que você planejou, que você se preparou. Muitas vezes é a forma que a gente se comporta. A gente é reativo à concorrência, a gente começa a tentar imitar, tentar fazer... Sabe? É um jogo que não é assim que se ganha. Você tem o teu planejamento de longo prazo, não importa o que está acontecendo ao redor. E aí, pessoal, eu chego num ponto em que eu ouço muito, Lucas, o que me quebra é a concorrência. Eles trabalham com preço muito baixo, eu não consigo jogar, eu não consigo fazer parte desse jogo. O que eu percebo na prática? Em geral, não sempre, tá? Mas em geral, a maior barreira é interna. Alguém está te impedindo de ser excelente? Alguém está te impedindo de entregar o que você prometeu? Ninguém está te impedindo. Então, existem coisas que a gente controla, que a gente pode fazer e que deve fazer para as coisas dar certo, que independem da concorrência. Não interessa a concorrência. E tem outro lado. Há alguns meses, numa consultoria em Anchieta, aqui perto, o empresário falou assim para mim, Lucas, o que me quebra é São Miguel do Oeste. Aí eu falei, por quê? Porque lá tem um monte de loja. Então, o cliente sai daqui... Vai para lá porque lá ele tem opção. Aqui só tem eu e mais um. Cuidado ao reclamar que tem muito concorrente em São Miguel do Oeste, no caso específico. A gente se tornou um polo regional por causa disso. Porque tem um monte de empresa forte, maior do que as das outras cidades, e a gente atrai gente, até da Argentina, né? Porque a gente é referência nisso. Certo? E um outro detalhe, talvez o mais importante para marketing. A comparação é o passo mais importante do processo de compra. Pessoal, ainda mais hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem, ninguém mais compra sem comparar, certo? Então é importante que exista concorrência para o consumidor fazer essa avaliação. Vou comparar esse, vou decidir. Então tem esse lado ainda. E aqui eu entro de novo naquela ideia. Ouvia muito isso no Sebrae. Lucas, eu quero empreender, mas primeiro eu preciso ver o que ainda não tem em São Miguel. Certo? Aí você pode fazer como aquele empresário da outra cidade fez. Trouxe algo completamente novo, que ninguém conhecia, com o que ele vai comparar? Como que ele vai saber se você é bom? Como que ele vai saber se funciona? Percebem uma outra dificuldade além disso? Então, nem sempre a concorrência é o problema. A barreira costuma ser interna, o problema costuma ser nosso, não tem relação com os outros. Nós que estamos deixando de ser excelentes por conta própria, ninguém está impedindo. E, além disso, a concorrência é importante para o processo de compra, para o cliente tomar a decisão. Tranquilo? Já que estamos falando em comparação, eu gosto muito dessa ideia. Quem não vê valor, só vê preço. Então, se o cliente está só comparando o preço para tomar a decisão, significa que para ele é tudo igual. Concorda comigo? Já que é tudo igual, eu vou ver qual está mais barato, eu escolho. Agora, quem vê valor, não vê só o preço. Eu não gosto de uma coisa que falam por aí que quem vê valor não olha preço. Sabe? Quem vê não, também não vamos exagerar. Mas quem vê valor, o preço é mais um dos fatores que ele considera. E não é o único. Como a pessoa que não vê valor, que para ele é tudo igual. Faz sentido essa ideia? Ou seja, acrescentando valor àquilo que eu faço, eu tiro um pouco a atenção apenas do preço. E o cliente começa a avaliar outras coisas. Pô, essa empresa atende muito cliente bom.
Isso pesa, sabe? Essa empresa tem uma história, tem uma tradição, me falaram bem deles. Todas essas coisas começam a acrescentar valor àquilo que tu faz. Falando em preço e comparação. Você foi no cinema e tem essas 3 opções de pipoca. Pequena, média e grande, 10, 11, 12 reais. Qual que você escolhe? A maioria de nós aqui, a não ser por alguma restrição alimentar, vai na que compensa. Você esquece por alguns minutos que no mercado custa 2, 3 pila um quilo de pipoca. Por quê? Porque o teu referencial de comparação nesse momento são essas 3. Faz sentido? Olha essa ideia. Você levou o teu marido, a tua esposa, namorada para uma noite especial e você tem, estou simplificando, tá, pessoal? Mas imagine que você tivesse essas 3 opções de vinho. É enorme a chance de você escolher essa opção do meio. Por quê? Comparativamente, ela compensa e principalmente porque a história que você conta para você mesmo, não vou entrar no que isso significa, mas você repete para si mesmo inconscientemente que eu não sou o cara que compra o mais baratinho, mas também não sou de esbanjar. Em geral, a maioria das pessoas repete essa história. Faz sentido essa ideia, pessoal? Sempre que a gente apresenta preço para alguém, é importante que essa pessoa tenha referências para fazer comparação. Se ela não tiver uma referência física, é grande a chance dela pegar e procurar isso na internet, ver o quanto custa e tal. Faz parte do processo de compra comparar. Isso é importante que a gente saiba. Por isso, não se preocupa com essa comparação que o consumidor vai fazer. Ela é necessária, faz parte do processo e, em muitas situações, você pode utilizar esses recursos de comparação de preço para colocar no teu produto também. Então, eu vejo prestadores de serviço que a pessoa entra em contato. Quanto custa? 100. Seria interessante que você colocasse, olha, o pacote básico custa 80, estou chutando. O médio, 100. E o super completo, 150. Para quê? Para esse cliente poder fazer esse diálogo interno. Qual que eu me encaixo, qual que é a minha realidade. Aí você fala para ele qual que as pessoas estão escolhendo, para ele poder ter esses frames, esses referenciais de escolha. Faz sentido essa ideia? Beleza. Nós estamos bombardeados de informação de todos os lados, o que se percebeu, o que se descobriu? A gente está se tornando cada vez melhor em ignorar a informação. E isso é um problema para quem vende, porque o ser humano, na sua capacidade de adaptação, ele está ficando muito bom nisso. Ele consegue selecionar, ele consegue ignorar o que ele não quer ouvir. Sendo assim, como é que eu vou fazer para ser lembrado pelo cliente? Sabendo que o cliente passa em média 2 horas por dia olhando para o celular, essa é a estatística, alguns mais, alguns menos, sabendo que ele tem acesso a qualquer informação do mundo pela internet, fora TV, rádio, enfim, a gente é bombardeado, principalmente por informação na forma de propaganda. Uma sugestão simples para gerar essa lembrança é a ideia famosa do marketing de posicionamento. Só que tem o pessoal aqui do Senac, eu dei aula lá no Senac também, e provavelmente empresários já ouviram essa ideia, às vezes ela é confusa. Posicionar para ficar na mente do consumidor, certo? Mas como que eu faço isso? Então, uma sugestão bem simples que vai te ajudar a entender como o posicionamento funciona na cabeça das pessoas. Eu gostaria que você pensasse no teu produto ou serviço, solução, e colocasse ele dentro dessa fórmula. O que eu faço é tipo X, só que Y. Sendo que X é algo que o cliente já conhece e Y é o diferencial que os teus melhores clientes te falaram. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo bem simples. O que o Lucas faz é tipo uma palestra, só que tem um livro junto. Percebem? Eu pego algo que você já sabe o que é, palestra, e do lado da prateleira da tua mente eu coloco um formato um pouquinho diferente, que é uma palestra que tem um livro junto. Tá? O que eu faço é tipo uma aula de pilates, só que ela é individualizada, ninguém fica te vendo da rua e tal. Certo? Então, o ideal para você que está criando algo novo é você pegar algo que você sabe que o teu cliente já conhece e fala para ele, é parecido com isso, só que, meu diferencial. Essa é a melhor e, acredito, mais simples ideia de posicionamento. Tranquilo? Legal. E aí, pessoal, eu gosto também de incentivar as pessoas a ter boas referências.
Vocês ficariam surpresos com a quantidade de consultorias em que eu estou conversando com o empresário, com o empreendedor, e aí eu pergunto sobre alguém que é referência naquilo que ele faz. E é tal marca, uma marca grande, global, que faz o que tu faz. Tu já viu aquela ação que eles criaram? Não, eu nunca vi. E aí ele vê aquilo dele, que ideia boa, quem sabe eu podia fazer isso aqui em São Miguel, adaptar. Por isso eu insisto, pega as marcas, pessoas, profissionais que você mais admira, nível nacional, mundial, regional, como você quiser, e acompanha o trabalho que essas pessoas fazem. Esse é o processo criativo. Pessoal, hoje em dia tudo já foi inventado. A gente não consegue mais inventar algo do zero. A gente precisa pegar o que os outros fizeram bom, que você gostou, e adapta para a tua realidade. Um exemplo histórico. Os Beatles eram uma banda cover no início da carreira. Então eles copiaram um monte os outros, até eles aprender bem, pegar estilo, influência e começar a produzir a própria música. É uma relação que a gente pode fazer pensando em empreendedorismo também. Tenha boas referências, acompanhe essas pessoas e marcas que você admira e não tenha vergonha de copiar o que elas fazem, mas adaptado para a tua realidade. Certo? Para concluir essa parte de táticas e ir para o fechamento da apresentação de hoje. Eu perguntei antes se o cliente gostava de novidades. E a gente falou que ele gosta de novidades, mas que nem sempre ele compra novidade. Ele quer ver alguém usando antes. Certo? Será que o cliente gosta de muitas opções? Isso é outra coisa que eu escuto com frequência. Lucas, cliente gosta de variedade. Ele quer que tenha muita coisa. O problema da variedade, de ter muita coisa, é que a gente trava diante de muitas opções. Se você levar uma criança numa loja de brinquedos, é grande, imensa a chance dela chorar. Por quê? Porque ela não sabe qual escolher. Não é porque ela é mal educada, é porque ela ficou apavorada. Você deu 100 opções para ela, como que ela vai tomar uma decisão de compra? Ou de escolher alguma daquelas? A psicologia estuda muito a ideia de escolhas, de decisões. Toda escolha que você faz, você deixa aquelas que você não escolheu para trás, certo? Então, eu escolhi tal empresa, ou vamos trazer para a nossa realidade, eu escolhi tal pessoa. Aí você casa com essa pessoa, e ao longo da vida você não tem como você não pensar, mas será que, se eu tivesse escolhido aquele primeira namoradinha da escola, será que não teria sido diferente? É normal. Numa compra é a mesma coisa. Toda vez que você está diante de opções, escolheu alguma, as outras vão pesar na tua decisão. Ou seja, será que cliente gosta de opções? Provavelmente ele vai te dizer que sim. O problema é que quando você dá muita opção para ele, ele trava. Ele sabe que se ele escolher esse tipo, ele não vai ter escolhido esse tipo. Mas e vai que esse tipo era melhor que esse? Percebem? A gente fica com esse diálogo na nossa cabeça. Por isso, a sugestão é que o bom vendedor é aquele cara que sabe selecionar as opções que o cliente tem à disposição dele. Um termo que a gente usa é a ideia de curadoria. O que um curador faz? O curador pega um mar de opções e fala assim, olha, essas aqui não são para você, não é para o teu perfil. Eu acredito que essas 3 se encaixam com a que você precisa. Se parar para pensar, o trabalho principal de um vendedor hoje é esse. É entender essa pessoa e ajudar ela a tomar a decisão. Faz sentido essa ideia? Não coloca milhares de opções, ou dezenas, ou sei lá quantas na frente do teu cliente que ele vai travar. Ele te diz que ele gosta, você imagina que é por isso que ele está vindo para a tua loja, mas ele fica na dúvida, não sabe qual escolher. Tem que ter alguém que ajude ele a definir, pelo menos alguns, para ele tomar a decisão. Tranquilo? Estou finalizando, pessoal, porque eu sei que o meu tempo está acabando. Para concluir, algumas ideias. Numa das últimas páginas do livro, você vai encontrar essa ferramenta um pouquinho mais bem explicada. Imagina que aqui eu sou uma empresa. Eu tenho um negócio, eu tenho uma solução. E aqui está o meu público, vocês. O espaço entre nós, eu gosto de chamar de laboratório do marketing. Vocês estão aqui e eu quero falar com vocês. Eu quero mostrar para vocês o que eu faço. Então, nesse laboratório, eu escrevi um livro, eu criei uma palestra, eu tenho uma proposta de capacitação que talvez se encaixe com a tua empresa, e aí eu divulgo isso de tal forma, eu uso isso de tal jeito, e eu vou testando para ver se isso funciona. Pessoal, eu queria muito que vocês considerassem pensar no marketing assim, dessa forma.
é um laboratório, é um local onde eu testo hipóteses. Se eu errar, não tem problema. Eu errei, agora eu sei que isso não funciona, eu vou ir por esse caminho. Vou fazer de uma forma diferente. O que me deixa um pouco triste, principalmente em consultorias, é que as pessoas querem a fórmula, querem a resposta, querem o segredo. E, infelizmente, isso não existe. Ou, felizmente, que se existisse seria fácil, né? Seria simples. E não é simples, não é fácil. Por isso que só os bons, dedicados, que prosperam. Porque você precisa encontrar esse espaço, precisa saber como funciona. Então eu estruturei esse livro, você vai ver os 3 primeiros capítulos, cada um trata de um dos tópicos, e no último eu tento explicar como funciona essa ideia de eu, o meu produto, a minha solução, você, o mercado, né, os meus clientes, e entre nós esse espaço onde a gente faz marketing, digamos assim. A melhor divulgação é o que os nossos melhores clientes falam sobre nós. Concordam? É a indicação, é a recomendação. E aqui eu trago uma foto, o pessoal da Dielo está aqui, que foi marcante no ano de 2017, quando a gente colocou quase 100 pessoas numa sala, cada uma dessas pessoas ganhou uma cópia do meu primeiro livro e eu fiz uma apresentação. Depois conversei muito com o seu Mocelin, sabe, coisas que ele me falou que eu não vou esquecer nunca. E eu imagino, só posso imaginar, o que ele leva para outros clientes parecidos com eles. Esse é um dos meus melhores clientes. Eu imagino o que ele comenta com outras pessoas, sabe? Esse é o meu marketing, essa é a divulgação que eu preciso. Não adianta muito, ou melhor, não é tão eficiente eu chegar nos outros clientes e começar a falar. Agora, quando ele fala para clientes parecidos com ele, que é os que eu gostaria de atuar, trabalhar, é completamente outra conversa. Vocês concordam? Por isso vale a pena a gente entender o que os nossos melhores clientes estão falando e incentivar que essa divulgação, essa comunicação aconteça via eles, e não eu apenas falando sobre o que eu faço. E aí a pergunta, existem grandes marcas sem grandes clientes? Não faz muito tempo, numa consultoria, eu perguntei para o pequeno empresário, começando, qual que é teu sonho? Qual que é teu grande objetivo? Ele falou, Lucas, eu quero construir uma marca forte, respeitada, de tradição, que seja reconhecida como uma marca de qualidade. Legal? Só que aí a gente percebeu que todos os clientes ele estava ganhando com base no preço baixo. Ele só era escolhido quando o orçamento dele era o menor. Será que eu vou conseguir construir uma grande marca se os meus clientes estão vindo dessa forma? Será que esses clientes estão valorizando o que eu faço ou só me escolheram porque não viram valor, acharam que era tudo igual, vou escolher esse aqui mais barato? Percebem o problema? Para construir uma grande marca, você precisa ter bons clientes. E deixar que esses clientes levem a tua mensagem adiante, mostrem a solução que você entregou para eles e que outras pessoas ou outras empresas, para quem vende para outras empresas, também se beneficiem da solução que você traz. Faz sentido essa ideia, pessoal? Grandes marcas só são construídas com grandes clientes. Nós nos tornamos parecidos com os nossos clientes. Vai dizer que não é assim que a gente atua. Se o cliente só chora desconto, tudo é preço, nada dá certo, a gente acaba inconscientemente se tornando assim também, atuando de forma reativa. Agora, quando tu tem um cliente que valoriza mesmo o teu trabalho, é outro jogo, é outra história. Por isso que essa palestra se chama Em Busca desses Melhores Clientes, porque eu sei que são eles que nessa troca vão fazer você crescer. Só que aí tem um ponto crítico. Eu queria que você fizesse as contas. Quanto tempo você dedica buscando esses melhores clientes da tua rotina semanal? E quanto tempo você passa resolvendo problemas dos clientes que você já tem? O problema é que a nossa rotina semanal, diária, mensal é consumida por problemas. Apagando incêndios, uma gincana todo dia. E a gente não pode ir atrás de quem importa. Então eu gostaria que vocês separassem um tempinho da agenda de vocês, do planejamento de vocês e dedicassem para procurar essas pessoas, para falar com essas pessoas, começando, ou com essas empresas, para quem vende para empresas, começando com aquela atividade. Pega os melhores, entra em contato com eles, tomar um café e pergunta, eu preciso saber por que você me escolheu, por que você está comigo há tanto tempo. Eu gosto muito dessa ideia de separar o tempo em blocos, porque ela nos faz ver o quanto de tempo a gente desperdiça. Se você dividir o tempo que você passa acordado, eu tirei aqui, excluí o tempo que você dorme.
O tempo que você passa acordado, você vai ter aproximadamente 100 blocos de 10 minutos todos os dias. Certo? A minha primeira pergunta: quanto tempo ou quantos bloquinhos desses de 10 minutos você dedica às suas prioridades? Na outra palestra que eu fazia do primeiro livro, faço ainda, eventualmente, eu perguntava para as pessoas: quais são as tuas prioridades? E eu já fiz esse exercício várias vezes, e, em geral, as prioridades das pessoas são a minha família, a minha fé, a minha religião, a minha espiritualidade e a minha saúde. Alterna esses três, mas, em geral, são as prioridades que as pessoas definem. Faz sentido? Né? Família, meus amigos, minhas relações, saúde e a minha fé. Invertendo um pouco a ordem. Aí eu te pergunto: quantos blocos diários você dedica à tua família, à tua fé, tua espiritualidade e a tua saúde? Percebe que o nosso discurso é uma coisa. Eu valorizo família, saúde, fé, mas na prática a gente está fazendo outra coisa. Em geral, resolvendo o problema. Em geral, numa rotina reativa. Eu gostaria que, nesses quadrinhos aqui, você dedicasse alguns para o marketing, como você fez hoje à noite. São 6, 7, 8 desses quadrinhos do dia de hoje, terça-feira, você dedicou para marketing. Será que você consegue manter esse ritmo? Eu acho que nem precisa tanto. 2 ou 3 por dia, meia horinha por dia para falar com melhores clientes, para repensar algumas coisas, já fazem uma diferença absurda no médio, no longo prazo e às vezes até no curto prazo. Às vezes em algumas semanas tu já começa a colher frutos dessa dedicação. Interessante essa ideia, né, pessoal? Começa a medir aonde estão indo os teus quadrinhos, tu vai ficar assustado. Eu já fiz isso. A frase do professor mais famoso de gestão, administração: marketing e inovação produzem resultados. Ele falava isso no contexto de que toda empresa existe para conquistar clientes, para criar um grupo de clientes fortes. Nesse sentido, eu preciso fazer marketing, eu preciso entender esses clientes para poder atender esses clientes. E eu gostaria que vocês interpretassem inovação não como as novidades que a gente falou. Estou inovando, trazendo novidades. Não, inovação, no nosso caso, é muito mais um exercício de adaptação. Me adaptar a uma realidade, me adaptar ao mercado que eu estou, entender como as coisas funcionam e, quem sabe, mudar a minha forma de agir. Às vezes eu percebo empresas que estão há 10, 20, 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa e reclamando que, por causa das tecnologias, a situação está difícil. É assim, esse é o jogo. A nossa capacidade de inovar nesse sentido é se adaptar a essa nova realidade. Faz sentido, pessoal? Vou concluir. Penúltimo slide. Eu trouxe essa imagem para falar sobre como a gente toma decisões, mais um pouquinho. Com a tecnologia, hoje, a neurociência consegue olhar lá dentro da tua cabeça e entender, ainda não como vai poder entender daqui a algum tempo, mas a gente já consegue perceber muito por que a gente toma determinada decisão. E o que se percebe hoje, pessoal? Nós acreditamos, eu e você, que nós somos racionais. Que a gente compara o preço, o tamanho aqui, sabe, avalia, bota na ponta do lápis e toma uma decisão. E cada vez mais a neurociência vem dizendo que isso é mentira. Quase todas as nossas decisões são emocionais. Elas são inconscientes. Elas vêm de um lugar que a gente nem imagina que existe. Só que daí o que a gente faz? A gente usa o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte evoluída, para justificar essa decisão. Essa é a diferença. Então você tem um sentimento, uma emoção, uma ligação, no caso com uma marca, que te faz pender para ela. Mas aí tu usa a tua parte racional do teu cérebro meio que para justificar essa decisão e para achar que você está no controle da situação. Dizem que algo em torno de 95% do nosso cérebro não entende uma palavra em português, mas ele entende batimento cardíaco, acelera, ele entende emoção, ele entende outras coisas, que às vezes a gente não trabalha como deveria. Para finalizar, continuando esse assunto, eu usei esse slide durante muito tempo, porque em várias apresentações que eu fiz em São Miguel, região, eu sempre gostava de concluir com ele. E pensei, por que não? Fazia tempo que eu não utilizava, vou utilizar esse recado de novo para concluir. Eu fui fazer um curso na Disney em 2014 para 2015.
E eu nunca vou esquecer uma coisa que o cara falou, o instrutor, e que a neurociência cada vez mais confirma isso. Ele disse que o bolso fica mais perto do coração do que da cabeça. Então, se você quiser fazer com que essa pessoa seja teu cliente, trabalho emocional. Para de falar em questões racionais. Preço e tal, para isso, aquilo. De alguma forma você tem que chegar no coração, nos sentimentos, nas emoções dessa pessoa. E esse vai ser o teu diferencial. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que esse vínculo emocional que tu constrói com o teu cliente é o diferencial que você busca, sabe? É respeito. É o básico, mas que às vezes a gente esquece. Educação, empatia, se preocupa em resolver o problema, vê o que é melhor para ele. E aos poucos você vai construindo um laço que talvez esse cliente nem perceba que ele tenha, mas ele tem. Está no inconsciente, está no subconsciente, e no momento que ele for tomar uma decisão, é grande a chance dele escolher você porque você construiu um vínculo emocional. Enquanto os outros só falavam em preço, promoção, desconto, preço baixo e por aí vai. Faz sentido essa ideia, pessoal? Eu não podia acabar a apresentação sem a mesma frase, né? Eu morava em Cunhaporã e quando cheguei em São Miguel, abriu minha mente. Obrigado por vocês fazerem parte dessa história, estão com o meu livro. Por hoje era isso, pessoal. Valeu.